Tributai ao Senhor, filhas e filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Oremos. Deus eterno, autor da vida, alvo da nossa peregrinação terrena, guia-nos pela tua palavra, iluminada pelo Espírito Santo, por entre os perigos e tentações que nos rodeiam. Não nos deixes desviar do teu caminho reto, nem tropeçar na escuridão. Estejas ao nosso lado, para que venhamos a completar o curso dos nossos dias em paz e segurança, e servir-te com gratidão e amor nas cortes celestiais do teu reino eterno. Guia-nos agora, Senhor, no culto que oferecemos a ti, para que tudo que é perfeito seja do teu agrado, cheio da tua graça, dirigido por tua sabedoria, informado pela tua verdade e realizado para a tua glória. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.
Façamos a leitura bíblica alternada do Salmo 85. Encontra-se na página 536 do Velho Testamento. Salmo 85. Pede-se o perdão de Deus. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, e encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontram-se a graça, verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. Todos, a justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amém. Pode se sentar. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. O apóstolo Paulo é que faz esta recomendação a Timóteo. Que seja uma recomendação para todos nós nesta manhã também. Vamos orar aqui. E quando sairmos daqui, durante a nossa vida, vamos ter uma vida de oração.
Agora nós vamos fazer a nossa oração silenciosa. Preparando-nos, vamos cantar esta estrofe do hino 220 do nosso inário, Ao orarmos, Senhor. Depois, vamos orar silenciosamente, colocando-nos como somos diante de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, e quem pode perdoar também os nossos pecados. Daí o coro feminino, nesta manhã que participa da liturgia, cantará até cessar a tormenta. Neste momento, convidamos as pessoas a participarem da oração pastoral, as que quiserem vir até a frente, que o façam. Vamos orar.
Nosso Deus, nosso Pai, os céus proclamam a tua glória e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Todo o universo te louva, ó Pai. Todo o universo te presta culto. Nós sabemos que todos os seres reconhecem que Tu és o Criador, sabem que Tu és o Deus eterno. Nós, seres humanos, ó Deus, temos também esta consciência mais clara de que Tu és o Deus Criador, que Tu nos colocaste aqui neste mundo com um propósito. Nós também Te louvamos, ó Deus, desta maneira, desta forma que fazemos dominicalmente aqui neste lugar. E queremos, ó Pai, que Tu recebas a nossa adoração, que Tu recebas o nosso louvor. Mas quantas questões, ó Pai, depois deste culto, na nossa vida cotidiana, nossa maneira de ser diária, nós agimos de forma diferente desta. Nós agimos de forma que procuramos ter e não ser. E é essa nossa questão que queremos colocar diante de Ti nesta manhã. Que nós sejamos Teus filhos, Tuas filhas, que tenhamos esta consciência que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, que Tu és, através do Teu Santo Espírito, o nosso Consolador, aquele que está conosco, apesar de todas as tormentas, apesar de todas as nossas necessidades e dificuldades. Portanto, ó Pai, nós Te pedimos a Tua bênção sobre nós, nesta manhã maravilhosa de domingo, e que esta bênção nos acompanhe no nosso viver diário também. Ó Pai de amor, nós agradecemos de uma maneira muito especial por todas as pessoas que vieram nesta manhã trazer as suas dificuldades, as suas necessidades e também o seu coração agradecido por todas as bênçãos recebidas durante essa semana. Abençoa cada coração que veio desta maneira aqui nesta manhã. Oramos pelas famílias enlutadas. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção para a família do pastor Paulo. Nós Te pedimos, ó Deus, em favor de todos os enfermos também. Lembramos nesta hora da dona Lourdes, onde quer que ela se encontre, ó Pai, que ela esteja sob os Teus paternais cuidados e que Tu faças conforme o Teu querer com aquela vida. Ó Deus eterno, agradecemos-Te por estarmos nesta casa de oração, na Tua casa de oração nesta manhã. Dá-nos sabedoria para viver, dá-nos sabedoria para podermos compreender a Tua palavra que nos anima sempre e que nos dá o rumo verdadeiro, o rumo certo para o nosso viver. Ó Deus eterno, tem misericórdia de nós. Fica conosco nesta manhã. Abençoa-nos durante todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. A última parte do versículo 17 do Salmo 86. Última parte apenas, que diz assim. Eu quero que todos repitam depois que eu disser para vocês. Diz assim: Tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Só essa frase. Tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Vamos nos assentar nessa certeza.
presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. O presente que se dá em segredo. Secretamente, nós vamos fazer o ofertório nesta hora, dedicando os nossos dízimos e ofertas à causa do Senhor. Ninguém precisa saber. É o momento do nosso segredo para com Deus. Mas que esse segredo venha acompanhado com a nossa vida também. Vamos dedicar a nossa vida à causa do Senhor neste momento. Por isso vamos fazer o ofertório neste momento, cantando o hino Vem Senhor do Bem à Fonte, que é mais ou menos desconhecido, mas o maestro Carlos Eduardo já nos ensaiou, então é possível que a gente cante. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento de culto, Deus. Nós te pedimos que Tu nos abençoe no restante desse culto e que nos traga a bênção da Tua palavra, Deus. Nós agradecemos também as ofertas recolhidas agora,
Nós agradecemos porque Tu tens sustentado financeiramente essa igreja, desde o seu princípio até hoje, ó Deus. Nós pedimos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar-se.
Nós vamos orar com as crianças, com vocês que estão aqui. Eu pedi para vocês ficarem ao redor da mesa, por favor. E nós vamos orar pelo Caio, Arthur e Guilherme. Onde estão? Caio, aqui, Arthur. Os três estão fazendo aniversário hoje, completando 7 anos. Nós vamos agradecer a Deus pela vida dos três e do Caio que está aqui. Todas as crianças. Vamos orar. Vamos ficar em pé? Pai, agradecemos-te por todas as crianças que aqui estão. Agradecemos-te, ó Deus, pela palavra que tem sido ensinada a elas a cada dia em casa, a cada domingo na igreja. Agradecemos-te pelos louvores que acabam de sair dos lábios destes pequeninos. Obrigado a Deus, porque louvam a Ti de coração. Pedimos-te, ó Pai, que a Tua palavra possa continuar moldando a vida, o caráter, a personalidade de cada uma das crianças que aqui está, de cada um dos alunos desta escola dominical. Que a Tua bênção esteja sobre as professoras e sobre as famílias, ó Deus, que ensinam a Tua palavra a elas. Agradecemos-te, ó Deus, pelo Caio, pelo Guilherme, pelo Arthur, por mais um ano de vida que eles completam, que possam continuar crescendo na Tua presença, ó Deus, e que cresçam no conhecimento de Ti e que cresçam no amor que oferecem a Ti. Obrigado, ó Deus, por estas vidas e que sejam cuidadas elas sempre por Cristo Jesus, o nosso bom pastor, no nome do qual nós oramos agora. Amém. Amém. Que Deus as abençoe. Podem retornar para a classe. A igreja pode assentar-se. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós faremos a leitura bíblica da seguinte forma. É uma coletânea de diversos textos do livro de Provérbios, e nós temos o texto na tela. Nós vamos ficar em pé e vamos fazer a leitura a uma só voz dos textos que serão projetados. Leitura em uníssono no livro de Provérbios. Os textos estão na tela, as referências estarão ao final da leitura dos textos. Leiamos a uma só voz. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. O homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça,
e o Senhor te retribuirá. Amém. Podem se assentar. Nós vamos, em meditação, preparar-nos para ouvir a palavra de Deus, ouvindo o coral nesse instante. Você já visitou alguma prisão?
eu já visitei. Visitei o antigo Carandiru, no tempo em que estava ainda em atividade. Já contei isso num outro sermão, não vou retomar a experiência desta visita, mas foi uma experiência muito forte na minha vida. Mas eu quero convidá-lo hoje para me acompanhar numa visita a uma prisão. Você não precisa sair daqui, mas nós vamos visitar juntos uma prisão hoje. Esta é a prisão mais superlotada que há no mundo, que se tem notícia. Na verdade, a lotação, a superlotação que nós assistimos na televisão a respeito, mostrada, quando se refere aos nossos presídios, às prisões brasileiras, a superlotação das prisões brasileiras é insignificante diante da superlotação desta prisão que eu o convido a visitar comigo nesta manhã. Não somente essa prisão é superlotada, a mais superlotada do mundo, mas essa prisão também é a mais heterogênea do mundo. Nela estão adolescentes, estão idosos. Nessa prisão estão homens e estão mulheres. Nessa prisão estão pobres e ricos. Estão pessoas de todas as raças, de todas as etnias, de todas as culturas. É a prisão mais heterogênea que há no mundo. Mas é também a prisão mais opressiva. As pessoas andam encurvadas, algumas têm a sua face completamente desfigurada, mostram um semblante totalmente transtornado, os que estão nesta prisão. Mas é também a prisão mais fechada. Talvez você já tenha lido ou assistido algo a respeito da famosa prisão na ilha de Alcatraz, na Baía de São Francisco. Essa prisão é mais fechada do que a famosa prisão que houve na ilha de Alcatraz. É mais fechada ainda. E, curiosamente, os guardas nem sequer se dão o trabalho de trancar essa prisão. São os próprios prisioneiros que todos os dias se encarregam de fechar as portas, de fechar as trancas desta prisão para que ninguém saia dela. Qual o nome desta prisão que visitamos hoje? O nome está escrito bem no alto na entrada. Ele tem apenas 3 letras. Essa prisão é chamada de a prisão da ira. A prisão da ira. Este é o nome desta prisão. Você conhece essa prisão? Será que você já cumpriu pena nessa prisão? Você conhece alguém que está cumprindo pena nesta prisão chamada de a prisão da ira ou a prisão onde estão os irados? Quem sabe você esteja nessa prisão apesar de estar aqui neste templo hoje. Quem sabe você esteja nesta prisão. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Hoje é domingo, é o dia de visitas. E você vai receber uma visita muito especial. Uma visita do livro de Provérbios. Uma senhora chamada Sabedoria veio visitá-lo. E ela traz uma ordem de soltura para você nesta manhã. Se você está nessa prisão chamada ira, esta senhora veio com uma boa notícia. Ela veio para pô-lo em liberdade, para colocar-nos em liberdade. É verdade que nós podemos recusar e podemos permanecer nessa prisão, mas hoje é dia de visitas e ela veio visitá-lo para pô-lo em liberdade. A ira está em toda parte. Ela está nos lares, ela está nos escritórios, ela está nas ruas, ela está nas igrejas, ela atinge a todas as pessoas indistintamente, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos são visitados constantemente pela ira. E a maior parte dos nossos problemas e dissabores vem da nossa dificuldade em saber como lidar com a ira. Como lidar com este sentimento tão poderoso e tão forte que está na nossa vida. Tristemente, nós constatamos
que muitos passam a vida inteira sem conseguir lidar adequadamente com o sentimento de ira, com a emoção que nós chamamos de ira. Aprender a lidar com a ira de um modo positivo é fundamental para uma vida cristã bem-sucedida. Diria mais, aprender a lidar de um modo bem-sucedido com a ira é fundamental para que nós consigamos viver os preceitos básicos da fé cristã. Se nós queremos praticar aquilo que Jesus ensinou, nós precisamos aprender a lidar com a ira. O poder da ira é tão grande e, ao mesmo tempo, tão perigoso, que esta emoção tem sido chamada de dinamite da alma. Dinamite da alma. Imagine que alguém fosse até você e entregasse uma caixa para você. Depois que essa caixa estivesse nas suas mãos, a pessoa lhe dissesse: aí dentro há explosivos, aí dentro há dinamite. Tome cuidado, porque há dinamite suficiente para colocar um edifício abaixo, um edifício de 20 andares. Como é que você agiria com esta caixa em suas mãos? Certamente você teria muito cuidado. Se você já experimentou o poder da ira, se você já teve um acesso de ira, ou se você esteve presente ao lado de alguém que teve um acesso de ira, você conhece o poder da ira e sabe exatamente do que eu estou falando. Relacionamentos são reduzidos ao pó, vidas são reduzidas a verdadeiros cacos quando as pessoas experimentam o poder da ira. Depois de uma explosão de ira, nós costumamos dizer agora, nós precisamos juntar os pedaços, precisamos tentar reunir aquilo que sobrou da nossa vida. Mas o que é ira? O que é que nós estamos chamando de ira? Há uma breve definição na tela, acompanhe comigo a leitura dessa definição. Ira é uma resposta emocional a eventos e situações que nos causam irritação, frustração, dor, prejuízo ou qualquer tipo de desprazer. Algo o irritou na semana que passou? Você foi contrariado em algum propósito, em algum plano que você tinha para esta semana? Que tipo de reação você teve? Em nossa vida, nós sempre encontramos situações e pessoas que nos irritam. Portanto, não nos faltam oportunidades para que nós tenhamos o sentimento, experimentemos a emoção da ira em nossa vida. A questão, então, não é se nós ficaremos irados. A questão não é se nós teremos oportunidades ou não de enfrentar a ira na nossa vida. A questão fundamental para nós é como lidaremos com a ira. Vamos ficar em pé, vamos cantar um hino enquanto esse barulho passa e depois eu prossigo na mensagem. Nosso maestro... Vamos cantar novamente o responso. Passou? Vamos cantar, assim nós mudamos o clima e continuamos a mensagem sobre a ira. Pode sugerir. Ok, da hora do ofertório, então, louvor e súplica.
Pode se assentar. Retomando onde paramos, o que é a ira? É uma resposta emocional a eventos, situações que nos causam irritação, frustração, dor, prejuízo ou qualquer outro tipo de desprazer. Nós encontramos o tempo todo situações ou pessoas que nos irritam. Portanto, nós temos muitas e muitas oportunidades de respondermos a essas situações de modo irado. A questão, então, não é se nós ficaremos ou não irados. Nós iremos ficar irados em muitos momentos da nossa vida. A questão é como nós vamos lidar com a ira, como nós vamos responder. Responderemos de um modo sábio, responderemos de um modo cristão ou seremos dominados pela ira. Veja que coisa interessante disse Aristóteles a respeito da ira, 300 anos antes de Cristo. O texto está na tela. Ficar irado é fácil, mas ficar irado com a pessoa certa, no momento certo, pela razão certa, do jeito certo, isso não é nada fácil. É fácil ficar irado, mas é muito fácil que erremos o alvo no momento da nossa ira. É muito fácil que, tendo ficado irado, mesmo que por uma razão certa, que procedamos de uma forma incorreta. É muito fácil cometer equívocos quando nós estamos irados. É isso que Aristóteles, de modo muito sintético, nos ensina. Por exemplo, você já se arrependeu de alguma coisa ou alguma atitude que você teve no momento de ira? Acho que não há ser humano que não tenha se arrependido de algo que fez quando estava irado. Já não aconteceu de ficar irado com alguém e descobrir depois que você estava equivocado, que não era com aquela pessoa que você deveria estar irado? Depois de reagir de modo irado, você já não ponderou que, embora estivesse certo, a sua reação foi desproporcional ao caso? A ira está cheia de armadilhas, por isso é preciso que nós a compreendamos muito bem e tenhamos sabedoria para lidar com ela. Gostaria de falar com você a respeito de 3 mitos, na verdade, desfazer 3 mitos que nós cultivamos e ouvimos o tempo todo quando se trata do assunto ira. O primeiro mito é o seguinte: se você explodir, tudo vai se resolver. As pessoas dizem, quando você se sentir irado, grite, extravase, esmurre. Alguns que aconselham a esmurrar o travesseiro, a comprar um saco daqueles que os boxeadores usam, a dependurá-lo em algum lugar da sua casa, e quando você estiver irado, desconte nele a sua ira. Na verdade, não é bem assim. Por que não é bem assim? Aqueles que têm estudado a ira sob a perspectiva da sua fisiologia, daquilo que ela provoca no organismo e também sob a circunstância comportamental, têm observado o seguinte: em primeiro lugar, a ira é uma reação emocional. Isto envolve um mecanismo químico que age no nosso organismo. Quando nós somos tomados pela emoção da ira, pelo sentimento da ira, na verdade, há uma grande alteração no nosso organismo. Por exemplo, a corrente sanguínea, ela recebe uma dose elevadíssima de adrenalina e cortisol, o hormônio do estresse, aquele que nos prepara para as reações. Mas não só isso, o sangue que está nas vísceras, ele é levado imediatamente para os músculos, para preparar-nos para a reação. Portanto, quando você tem um momento de ira, nós dizemos que foi uma reação visceral, não é apenas uma figura literária. Algo acontece dentro do nosso organismo que realmente faz com que o sangue que está nas vísceras seja drenado e seja levado para os músculos nesse momento, para que estejamos num estado de prontidão. Os nossos batimentos cardíacos elevam-se. A nossa pressão arterial sobe, portanto, há toda uma transformação no nosso organismo nos momentos em que nós nos sentimos irados. Os estudos não são conclusivos ainda,
mas, sob o ponto de vista comportamental, é possível observar e afirmar que o extravasamento da ira, num ataque de fúria, na verdade, ao invés de pôr fim à ira, ele pedirá novamente um novo ataque de ira, um novo ataque de fúria, uma nova atitude raivosa. A repetição, porque há uma descarga intensa de adrenalina no nosso organismo. Algo semelhante ao que ocorre quando alguém salta de paraquedas ou pratica algum esporte radical. Aliás, é melhor saltar de paraquedas do que ter um ataque de fúria, de ira. Certamente é menos arriscado para você e para aqueles que estão ao seu redor. Você já não observou que algumas pessoas parece que ficam buscando uma circunstância, um motivo para que tenham um acesso de fúria, um acesso de ira? Na verdade, o que elas estão buscando é a adrenalina e a descarga que isso provoca no organismo no momento do ataque de fúria, no momento da descarga de ira. Então, explodir não é a solução. Uma explosão pedirá uma nova explosão e pedirá uma explosão ainda mais forte, e as consequências serão danosas para a sua vida e para a vida daqueles que convivem com você. Veja o que Provérbios diz no texto que nós lemos. O homem, diz o texto, o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. O homem de grande ira tem de sofrer o dano, ou seja, se ele não entender as consequências da sua atitude, do seu comportamento, ele repetirá novamente isso. Segundo mito, ira é um problema de temperamento. Ira é um problema de temperamento, nós ouvimos e às vezes dizemos. Mas, na verdade, não existe um temperamento irascível. Não existe esse tipo de temperamento. Pessoas que são extrovertidas podem dar vazão pública à sua ira, ao seu momento de fúria, mas tanto as pessoas que são extrovertidas, que têm um temperamento extrovertido, quanto as pessoas que são introvertidas, esses dois grupos são igualmente afetados pela ira. Talvez seja adequado dizer que aqueles que são introvertidos não sofrerão com explosões de ira, mas sofrerão a implosão da ira, ou sofrerão com a implosão interior da ira. Sofrerão os danos de reter a ira, sofrerão os danos no seu organismo. Os dois grupos são igualmente afetados pela ira e pela sua manifestação. Já se sabe que quando uma pessoa tem um ataque de ira, a sua pressão arterial se eleva rapidamente. Entretanto, os estudos têm mostrado que não só no momento do ataque de ira, mas semanas depois, quando a pessoa recorda aquele evento, traz à memória aquilo que ocorreu, registra-se também a elevação da sua pressão arterial. Não só no momento, mas semanas depois ela continua sofrendo com esta elevação da pressão arterial. Um terceiro mito: um cristão verdadeiro não deve se irar. Um cristão verdadeiro não pode se irar. Será que eu preciso falar sobre esse mito? Na verdade, o cristão é um ser humano. A ira é uma emoção humana, logo, o cristão também é vulnerável à ira. Um cristão, por contar com a presença do Espírito Santo e com a palavra de Deus, terá melhores recursos para manejar a sua ira. Entretanto, a própria palavra de Deus diz que nós podemos apagar o Espírito. Nós podemos conhecer a Bíblia, mas não interiorizar a mensagem da Bíblia. E aí estaremos tão vulneráveis à manifestação da ira quanto qualquer outra pessoa que não conheça a palavra de Deus ou não conte com a presença interior do Espírito Santo. A resposta definitiva para esse mito vem do exemplo de Jesus. Em Marcos capítulo 3, há uma menção na qual Jesus estava numa sinagoga. Os fariseus ali estavam buscando uma oportunidade ou algo para acusar Jesus.
Jesus, naquela sinagoga, dirigiu-se aos fariseus nos seguintes termos, dizendo: vocês acham que no sábado é permitido salvar uma vida ou tirar uma vida? No sábado é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Eles ficaram em silêncio. Veja a resposta de Jesus para os fariseus. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Irado. Jesus sentiu ira. Jesus experimentou este sentimento humano que é a ira. Claro que um cristão irá ficar irado, porque é humano, e sendo cristão, não deixa de ser humano. O que ele precisa é cuidar, o que nós precisamos é cuidar para que a nossa ira produza bem e não mal. Jesus não atrofiou a mão dos fariseus que estavam ali, e todos saíram com as mãos atrofiadas. Ou seja, a ira de Jesus não levou a uma punição dos fariseus, mas a cura daquele homem. O nosso problema com a ira é que muitas vezes nós agimos e provocamos o mal e provocamos mal-estar, mas não provocamos um bem ou não nos iramos por conta daquilo que deveríamos nos irar e que há no nosso mundo em termos de mal. Como aprender a lidar com sabedoria com a ira? Quero dizer 3 coisas para vocês. Todas começam com a letra A, e isso o ajudará na sua memorização desta mensagem. O ideal bíblico não é uma vida sem ira ou uma vida de explosões e implosões de ira, mas uma vida na qual a ira está sob controle e direcionada. Esse é o ideal bíblico. Não uma vida sem ira, porque aí não seríamos humanos, mas uma vida na qual a ira está sob controle e ela é direcionada para aquilo que chamaríamos de boas causas. Uma vida na qual a ira não conduz ao pecado. Esse é o ideal bíblico. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: irai-vos e não pequeis. Irai-vos, mas não pequem. Não cometam pecado por conta da ira. A raiva é uma emoção humana, portanto, você a sentirá em muitas circunstâncias da sua vida. Mas não permita que ela domine a sua vida, não permita que ela o conduza a agressões e não permita que ela o conduza a planos de vingança contra o próximo, contra aquele que desencadeou o sentimento de ira na sua vida. Não prepare banquetes para a sua ira, não alimente a sua ira. Se você fizer isso, ela irá crescer e certamente destruirá a sua vida. Como lidar de modo sábio com a ira? Em primeiro lugar, admita que você está irado, ou admita quando você estiver irado, admita a sua ira. Negar a ira não vai fazer com que ela desapareça. Internalizar a ira produzirá implosões e produzirá danos internos ao seu organismo. Nós, cristãos, temos muita dificuldade de admitir que nós ficamos irados. Nós costumamos dizer: eu estou muito triste, eu estou chateado, eu estou decepcionado, quando nós estamos irados. Nós não dizemos: eu estou irado, mas nós dizemos: eu estou triste. Admitir a nossa ira é admitir a nossa humanidade. Ninguém gosta de ter os seus planos frustrados. Ninguém gosta de ser ferido ou magoado. Nós não gostamos daquilo ou daqueles que nos ferem, daquilo ou daqueles que nos irritam. Sob a perspectiva humana, a ira é uma resposta automática àquilo que nos irrita, nos ofende, aquilo que coloca algum impedimento aos nossos desejos. Um dos grandes problemas da negação da ira é que ela será canalizada para outras áreas do nosso comportamento. Talvez o exemplo clássico seja o daquela pessoa que está irada com o chefe e quando chega em casa, briga com a mulher, ou a mulher briga com o marido, desconta nos filhos. Talvez o exemplo mais conhecido seja daquela pessoa que briga em casa, vai para a rua
e, diante do primeiro dissabor no trânsito, põe a cabeça para fora, xinga, buzina, grita, quando não comete outros atos de insanidade no trânsito. A ira, que é reprimida, ela será canalizada e será descontada, como nós dizemos, em outras pessoas e num outro contexto. Outra atitude comum entre nós cristãos é o afastamento. Nós ficamos irados com alguém da família, com um irmão, com uma irmã da igreja, e então nós simplesmente nos afastamos dessa pessoa. E a pessoa, muitas vezes, sem que saiba a razão do afastamento, nos procura e diz assim: está tudo bem com você? E você diz: está tudo bem, sim. Tudo ótimo. E dá as costas para a pessoa. Ao invés de falar com franqueza, falar com cuidado, falar com tato. A negação sistemática da ira conduz à amargura, e a amargura corrói a alma, destrói, rouba a nossa alegria de viver. Por isso, o primeiro passo é admitir: eu estou irado, sim. Esse é o primeiro passo, reconhecer a nossa ira. Segundo, analise a sua ira. Analise a sua ira. Leia novamente comigo os seguintes versículos. Diz o texto de Provérbios, no capítulo 14, versículo 17. O que presto se ira faz loucuras. Versículo 28 do capítulo 24. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Não interessa se você tem ou não razão. A ira precisa ser analisada. Não se precipite, não haja sob impulso, não se lance num ataque de fúria, e senão você terá maiores problemas. Busque conselho. Se você tem um amigo, uma pessoa que pode ajudá-lo, aconselhe-se com essa pessoa, reflita, analise o que realmente está acontecendo. Procure, por exemplo, responder às seguintes questões: tenho todas as informações necessárias para avaliar a situação, ou há algo que eu ainda preciso esclarecer? Quando nós ficamos irados, nós deixamos de lado as informações. Pior ainda, reunimos apenas as informações que alimentam ainda mais o nosso sentimento de ira. Faça essa pergunta: eu tenho todas as informações, ou há algo que eu preciso saber ainda a respeito dessa situação? Segundo, estou irado pelo que a pessoa fez ou com a pessoa? É diferente. Quando nós estamos irados com uma pessoa, o bem que a pessoa faz nos irrita. Agora, quando nós estamos irados com o que a pessoa fez, nós somos capazes de enxergar que a pessoa é maior que aquele ato e queremos corrigir o que está errado e não eliminar a pessoa da nossa vida. Em terceiro lugar, pergunte na sua análise: estou buscando vingança? O que eu quero é vingança? O que eu quero é retaliar essa pessoa? O que eu quero é pagar na mesma moeda? Essas questões precisam ser respondidas por todos que querem lidar de um modo sábio com a ira. Em terceiro lugar, afaste a ira do seu coração. Em primeiro lugar, admita. Em segundo lugar, analise. E em terceiro lugar, afaste a ira do seu coração. A Bíblia fala cerca de 450 vezes que Deus ficou irado. E isso perturba a muitos cristãos. Afinal de contas, como pode Deus ficar irado? Mas observe que a Bíblia nunca diz que Deus é irado. A Bíblia diz que Deus é amor. Agora, Ele ficou e Ele fica irado. Qual a diferença, ou que diferença há? Porque Ele é amor, Ele pode ficar irado contra tudo aquilo que nega o seu amor. Contra tudo aquilo que nega a bondade que há na criação, Deus pode manifestar a sua ira. Entretanto, a ira não define o caráter de Deus. Deus é amor. A sua ira é a outra face de Deus na manifestação do seu amor para corrigir aquilo que está errado em nós e para corrigir aquilo que está errado na sua criação. O amor define o caráter de Deus. Deus é amor.
A ira não define o seu caráter. Se uma pessoa tornar a ira a sua marca registrada, certamente alguma coisa estará errada com esta pessoa. Uma pessoa que ama poderá ter momentos de ira, se realmente ama. Certamente terá momentos de ira, mas não será uma pessoa permanentemente irada. O problema é que muitas pessoas vivem permanentemente iradas e têm momentos de amor. Na maior parte do tempo estão iradas, manifestam a sua fúria e, em alguns momentos, manifestam o seu amor, em poucos momentos da vida. A ira, para o cristão, pode ser um hóspede, mas não pode ser um morador definitivo no coração do cristão. Muitas vezes nos visitará, mas a sua permanência tem de ser breve na nossa vida. Todos nós conhecemos a bela história de Martin Luther King Jr., todo o seu trabalho em favor do fim da segregação racial nos Estados Unidos. Outro dia, lendo uma biografia de Luther King, descobri que ele, na sua infância, antes de iniciar a vida escolar, tinha como melhor amigo um menino branco. Brincavam todos os dias juntos, até que esse menino foi enviado para a escola. A partir daquele momento, o pai do menino disse para o menino que ele não deveria mais brincar com seu amiguinho negro. Quando ele o procurava, o menino, obedecendo ao pai, evitava permanecer junto dele. Luther King procurou seu pai, que era um pastor batista também, e o seu pai teve de explicar-lhe como as coisas funcionavam no sul dos Estados Unidos. E Luther King conta que daquele momento em diante, ele passou a odiar os brancos. Isso foi assim até a sua juventude, quando ele abriu o Evangelho e começou a estudar para valer o ensino de Jesus e o amor aos inimigos. A partir desse momento, Luther King começou a formular a sua doutrina, a sua interpretação do Evangelho e começou a desenvolver a sua ação pacífica, mostrando que a ira deveria ser dirigida contra a segregação racial, contra o racismo e não contra as pessoas brancas. Haveria uma espécie de cirurgia. A ira deveria ser removida dos brancos, mas os brancos não deveriam ser eliminados. O ódio não deveria ser contra as pessoas, mas contra o comportamento equivocado das pessoas. E vocês conhecem o resultado da estratégia de Luther King. Ele conseguiu. É hoje um herói nacional e um herói mundial, porque ele foi capaz de odiar aquilo que estava errado, sem odiar as pessoas que estavam erradas. E a sua ação transformou aqueles homens e mulheres que foram vendo a feiura daquilo que faziam, sem que fossem odiados por ele ou que ele incentivasse outros a odiarem os brancos e assim acirrasse ainda mais o conflito racial. Certamente você e eu ficaremos irados muitas vezes na nossa vida, mas nós temos que aprender a dirigir a nossa ira contra aquilo que está errado e a amar as pessoas que estão erradas, a odiar aquilo que torna a vida horrível, aquilo que torna a vida, que faz com que a vida fuja daquilo que Deus projetou para que ela fosse, e não as pessoas que estão envolvidas nisso. O ódio produz mais ódio. Veja o que Provérbios diz na parte final do texto que lemos. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Essa é a estratégia de Provérbios para lidar com a ira. Você não pode impedir que situações e pessoas despertem ira em você, mas você pode decidir o que é que você vai fazer com a sua ira. Como é que você vai reagir em relação à sua ira. 2 textos finais para concluir a nossa mensagem. Tiago 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio
para se irar. Nós não devemos cultivar uma prontidão, uma resposta pronta, rápida, fácil para a ira, tardio para se irar. Por que Tiago diz isso? Veja o que diz o salmista no Salmo 145 a respeito de Deus. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Tardio em irar-se e de grande clemência. Deus tem todas as razões para ficar irado comigo e com você. Deus tem todas as razões para ficar irado com a humanidade, mas o que a Bíblia diz, Ele é tardio. Ou seja, Deus não se apressa na sua ira, mas Ele é sempre misericordioso em relação a nós. E você? É tardio para irar-se? Você quer ficar parecido com Deus? Você quer que a presença de Deus apareça na sua vida? Você precisa ser tardio para irar-se. Afastar a ira nem sempre significa conseguir reconstruir o relacionamento com a pessoa que provocou a ira em nós, que despertou em nós o sentimento de ira, mas significa recobrar a saúde espiritual e emocional. Significa não ser dominado por este sentimento que está em nós, mas que não deve dominar a nossa vida em nenhum momento. Talvez você precise ter uma conversa com Deus a esse respeito. Se você tem sido dominado pela ira, se você tem sido conduzido a fazer coisas que depois você diz, puxa, por que eu fiz isso? Não deveria ter dito ou ter feito isso, não deveria ter agido desta ou daquela maneira com aquela pessoa. Talvez seja o momento de conversar com Deus a esse respeito e a fazê-lo nesta manhã, dizendo para Deus, Senhor, Tu sabes o que eu sofri. Senhor, Tu conheces a ira que está no meu coração e eu entrego na Tua presença, no Teu altar, a minha ira. Entrego também esta pessoa, entrego o meu desejo de vingança contra essa pessoa, entrego o desejo de vê-la mal e sofrendo por isso que me fez. Eu confio em Teu amor e eu confio em Tua justiça. Limpa, Senhor, do meu coração toda a ira. Limpa do meu coração toda a ira e qualquer ressentimento e amargura. Faça uma oração antes de terminar este culto, nessa direção, para que Deus possa limpar o seu coração de toda a ira e para que você possa usar a ira, quando ela visitá-lo, para promover o bem e para amar o próximo. Que Deus o abençoe. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar e depois nós cantaremos o hino Sossegai. Oremos. Pai, agradecemos-te por Tua palavra. Agradecemos-te, ó Deus, porque encontramos na Tua palavra sabedoria para viver. Agradecemos-te, ó Deus, por esta visita tão especial nesta manhã, pela visita da Tua sabedoria, encontrada na Tua palavra, que vem, ó Deus, para libertar-nos da prisão da ira. Oramos, ó Pai, para que Tu concedas a nós capacidade para admitir a nossa ira, para analisá-la e para afastá-la no nosso coração. Concede a nós, ó Deus, o discernimento para agir com indignação, com ira, diante de atitudes e comportamentos que merecem ser reprovados. Mas dá-nos, ó Deus, do Teu Espírito para que possamos amar a todas as pessoas, para que possamos, ó Deus, confiar em Ti. Confiar, ó Deus, na Tua mensagem, que o Teu amor e a Tua misericórdia transformam as pessoas e não a nossa ira. Ajuda-nos, ó Deus, acalma o nosso coração. Faz sossegar, ó Pai, no nosso coração, toda tempestade, toda fúria, toda raiva. Nós te pedimos, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.
A igreja pode se sentar. A sensação é que nós deveríamos encerrar o culto exatamente aqui. Mas fomos visitados hoje pela sabedoria expressa pelo pregador, e há outras visitas aqui presentes também no nosso meio, com certeza. Então, além da sabedoria, nós tivemos pessoas sábias que vieram até essa casa de oração para o louvor a Deus, além dos membros. Nós queremos convidar essas pessoas que estão a nos visitar nesta manhã, para que se coloquem em pé, por favor, para que nós as conheçamos. Por favor. Obrigado, irmãos, irmãs, muito obrigado pela visita que vocês nos fazem neste dia maravilhoso, dia em que nós aprendemos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e sobre o fato de precisarmos ser sábios. E também a nossa gratidão às pessoas que participaram deste culto através da internet, o nosso abraço, a nossa saudação. Que Deus abençoe a todos. Peço ainda a sua atenção para algumas pastorais. A primeira, o curso para jovens casais começará no próximo domingo, ou melhor, começará dia 15/7, né? Ou seja, no terceiro domingo do mês de julho, no horário da escola dominical, o curso Viver Bem. Serão 4 encontros e este curso tem como alvo os casais que estão casados e têm até 5 anos de casamento. É um trabalho do Ministério de Casais, uma oportunidade de ensino, de reflexão, de aprendizado, e eu incentivo você que está nessa categoria, procure o grupo e participe desse curso. Tenho certeza que você será muito abençoado e a sua vida será enriquecida por meio dessas aulas que estão sendo preparadas pelo Ministério de Casais. Na programação de concertos desse mês, nós teremos hoje o coral da Unesp. O maestro Carlos Eduardo me disse que são 100 vozes nesse coral. Portanto, uma boa oportunidade para você comparecer ao culto e ver um coral de 100 vozes e a apresentação que eles farão aqui a partir das 20 horas. E, por último, gostaria de falar sobre o Dia da Grande Comunhão. A nossa mensagem no boletim é sobre o Dia da Grande Comunhão. Esta é a celebração do aniversário da nossa igreja. Nós temos, nos últimos anos, nos reunido durante todo o dia. Começamos com o culto das 10h45. Nesse culto temos a celebração da ceia, a recepção dos novos membros. Depois teremos o almoço na ACM. Os convites já podem ser adquiridos na saída com os diáconos. Você pode adquirir o seu convite. Nesse ano, nós temos que aprender com os erros, né, dos outros anos. No ano passado, o almoço demorou muito, que nós esperamos que todos se reunissem para que fizéssemos a oração. Nesse ano será diferente. À medida que você chegar lá na CM, você já poderá entrar e se servir, e nós oraremos aqui no templo, ao final, agradecendo pela refeição, isso para agilizar o tempo, né, em que estaremos reunidos. Haverá programação para crianças, para adolescentes, no período da tarde. No templo, o coral, ou os corais, estão preparando o Messias. Começará a ser apresentado a partir das 15 horas. É uma grande oportunidade de ver e assistir toda a peça do Messias. E nós teremos no culto das 18h30, um culto voltado para as pessoas que já pertenceram a uma igreja evangélica e que estão afastadas. Quando você pensa no Dia da Grande Comunhão, mas não só no Dia da Grande Comunhão, quando você pensa na comunhão com Deus, quem é que você gostaria de incluir nessa comunhão com Deus? Pense na sua família, no seu círculo de amizades. Alguém que você conhece que já pertenceu à igreja e está afastado da igreja? Nós preparamos o culto das 18h30 para estas pessoas, com um foco voltado para elas. Todo o culto será sobre o filho pródigo. Há um convite especial que diz assim: na casa do Pai, não importa a distância, não importa quanto tempo, não importa a razão, você será sempre bem-vindo. Nós fizemos 1.200 convites e eu gostaria de incentivá-lo
de pedir para você que você retire. Esses convites estarão no envelope para que você possa escrever o nome da pessoa que você convidará. E convide-a especialmente para o culto das 18h30. Não será um culto demorado, no máximo 1h10, para que a pessoa que está há muito tempo sem vir na igreja, né, não tome aquele susto, falar, por isso que eu não vou na igreja, demora demais, né? Será um culto de 1h10 de evangelização, com foco voltado para as pessoas que já pertenceram a uma igreja evangélica e estão afastadas. Convide e passe para a secretaria da igreja o nome de quem você convidou. Nós gostaríamos de ter, no mínimo, 400 pessoas convidadas. E nós vamos, durante todo o mês de julho, orar por esses convidados. E você deve orar por eles também, para que este culto possa trazer para a comunhão com Deus aqueles que estão afastados. Não esqueça de procurar com os diáconos o convite, é um belo convite, preparado com todo cuidado e que será um instrumento de evangelização nas suas mãos e com as suas orações. Nós desejamos a todos um domingo abençoado, de paz e cheio da graça e da misericórdia do nosso Deus. Vamos ficar em pé. Vamos orar a oração do Pai Nosso e depois receberemos a bênção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o amor de nosso Deus e eterno Pai, que as santas e benditas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre vós, estejam sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e por todo sempre. Amém.